Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Altemiro, sejam bem-vindos a mais uma aula técnica confeitaria do Senac São Carlos. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é um organograma de cozinha e de confeitaria, com foco na confeitaria, visto que essa aula está sendo especialmente feita para o técnico confeitaria. Primeiramente temos que entender o que é um organograma. Organograma é um gráfico representativo que trata de trazer todas as funções de uma cozinha profissional e a relação estabelecida de hierarquia entre elas. Quem deve responsabilidade a quem? O organograma foi criado por Auguste Escoffier no final do século XIX, devido a uma necessidade de uma organização melhor para o pessoal da cozinha. Esse organograma na cozinha a gente vai dar o nome de brigada de cozinha. Tá? É formado por um grupo de profissionais sob o comando de um chefe de cozinha, com o objetivo de preparar iguarias a serem servidas em restaurantes. É válido ressaltar que essa estrutura completa e complexa, da forma que vai ser apresentada hoje, é em geral encontrada em grandes hotéis, mas grandes mesmo, ou em grandes cruzeiros. Não é uma estrutura que a gente vai encontrar com facilidade em pequenos restaurantes, em restaurantes de 5, 10, 15 funcionários. Em geral, quando a gente fala de uma estrutura tão completa e complexa nesse nível, a tendência é se pensar de 100 funcionários para mais. A seguir temos os nomes de todas as funções dentro da cozinha profissional. Gostaria de ressaltar aqui que eu não tenho formação para falar francês. Eu vou ler os nomes como foram apresentados para mim, mas desde já peço desculpas por qualquer tipo de erro na pronúncia. Então vamos lá. Chefe de cozinha, sous-chef, chef de partie, saucier, entremetier, podendo ser dividido entre potager e legumier, positionner, rôtisserie, podendo ser dividido entre Guillardin e Fritourier, garde-manger, boulanger, pâtissier, podendo ser dividido em confeitier, glacier, décorateur, tournant, aboyer, boucher, communard, plongeon, marmiton, cozinheiro, commis e apprenti. Nós vamos passar pela descrição de todos esses cargos e eu vou dar uma ênfase maior na parte de confeitaria, tá? Inicialmente temos o chefe de cozinha. Chefe de cozinha é o cargo mais alto dentro de uma cozinha. Ele tem como função planejar, dirigir e supervisionar o trabalho da brigada de cozinha, determinar as instruções para o andamento do trabalho, cuidar da higiene e da segurança, treinar o pessoal no ambiente de trabalho, ajudar na elaboração dos cardápios, assegurar a qualidade na execução do prato, supervisionar a apresentação dos pratos ou travessas, supervisionar os produtos tocados na cozinha, solicitar as mercadorias necessárias, elaborar as fichas técnicas. Aqui no Brasil, em geral, nós vamos utilizar alguns nomes para identificar o chefe de cozinha. Às vezes, chefe de cozinha executivo, às vezes, chefe de cozinha administrativo. Tá? Durante essa aula, eu vou dar alguns exemplos de alguns lugares que eu já trabalhei. Tá? Entre eles, um hotel que é bem grande, que possui uma estrutura quase 100% fiel a essa que eu vou dizer para vocês. Nesse hotel, para vocês terem uma ideia, na verdade é um complexo com 3 hotéis aqui no Brasil. Eu trabalhava na sede, tinham outros 2. O chefe de cozinha lá era chamado de chefe de cozinha executivo. Ele cuidava dos 3 hotéis, ok? E ele ficava geralmente mais na sede. Porém, uma vez por mês, pelo menos, ele ia visitar os outros 2 hotéis e passava, às vezes, meia semana, uma semana lá. Logo abaixo do chefe de cozinha, nós temos o sous-chefe. O sous-chefe, a principal atribuição dele é substituir o chefe de cozinha na ausência. Ele recebe e controla mercadorias solicitadas, cuida da higiene dos locais de trabalho, supervisiona a qualidade de alimentação dos empregados, ocupa-se dos preparativos da cozinha no início das atividades e, eventualmente, faz a finalização do serviço e fecha a cozinha. Voltando no exemplo que eu estava falando para vocês, do hotel que eu trabalhei, lá cada hotel desses 3 tinha um sous-chefe.
Quando o chefe de cozinha não estava, o sous-chefe assumia a posição de chefe executivo. Quando o chefe executivo retornava, e ficavam os dois, o chefe executivo geralmente ele tem uma salinha, ele não é um profissional que coloca tanto a mão na massa, tá? Ele vai efetivamente cozinhar quando ele vai passar algum treinamento, algum cardápio novo, alguma elaboração de um prato para um evento, nesses momentos, tá, pessoal? O sous-chefe, ele também, geralmente, sempre pensando, essa aula é sempre pensando em estruturas grandes, tá, pessoal? O sous-chefe geralmente também não vai cozinhar. Ele vai ficar mais na parte de supervisão, só que ele vai se fazer mais presente dentro da cozinha do que o chefe executivo. Após o sous-chefe, nós vamos conhecer agora o chefe de partie. O chefe de partie ele é responsável pelos diversos setores da cozinha. Abaixo dele ainda existe uma linha de cozinheiros e auxiliares. O chefe de partie ele é responsável por um setor. Geralmente, uma cozinha dessas completa, do jeito que a gente está falando, vai ter de 4 a 5 chefes de partie, às vezes até mais. Então, a cozinha ela é toda setorizada. Então, nós temos a parte da confeitaria, a parte da panificação, da padaria, a parte da cozinha quente, a parte da cozinha fria. Cada um desses setores vai possuir o seu chefe de partie. O chefe de partie, em geral, responde diretamente ao sous-chefe e ao chefe. Então, na hierarquia, nós já temos o chefe de cozinha, o sous-chefe, os chefes de partie. Vamos então agora conhecer o salsier. O salsier é um caso muito curioso que eu vou explicar para vocês certinho. Eu vou ler primeiro, tá? Todas as atribuições, depois eu vou explicar para vocês o porquê, algumas delas que podem gerar dúvida. Salsier, substitui o chefe quando a brigada não possui um subchefe ou sous-chefe. Preparar molhos quentes. Preparar peixes, exceto os fritos e grelhados. Preparar crustáceos quentes. Preparar todas as carnes, exceto as assadas, grelhadas e fritas. Então vamos entender um pouquinho dele, pessoal. Geralmente o salsier é aquele profissional que tem muita confiança do chefe e do sous-chefe. Tá? Ou no caso, às vezes, quando não existe o chefe, ele tem a confiança total do chefe. Ele é, em geral, o funcionário mais antigo e mais experiente da casa. Até por isso, ele trabalha com os produtos mais nobres, que são as carnes e crustáceos, e trabalha com uma preparação fundamental para toda a cozinha, que são os molhos. Os molhos são característicos, melhor dizendo, são caracterizados por darem a cara de uma cozinha, por darem o tempero daquela cozinha. Falando em grandes cozinhas, eu estou falando de cozinhas clássicas francesas. A cozinha clássica francesa existe uma base de molhos muito bem estabelecida, tá? E a partir daquela base, aí cada cozinha vai dar a sua identidade para aquele molho. Porém, a base tem que ser muito bem feita. E essa base vai dizer o quanto uma cozinha tem de qualidade muitas vezes. Quando a gente compila tudo isso, produtos caros, com produtos que dão a identidade daquela cozinha, a gente tem um profissional que ele tem que ter uma confiança muito grande do chefe de cozinha. Por isso, quando a brigada não possui um sous-chefe, quem substitui o chefe é o salsier. E também por geralmente ser um profissional muito antigo de casa. Continuando, temos o entremetier. Ele prepara batatas, exceto as fritas, prepara os ovos e as massas italianas, as massas farináceas. Em estabelecimentos grandes, ele ainda pode ser dividido entre potager e legumier. Potager ficando responsável por sopas, cremes e caldos, e legumier preparando os legumes diversos da cozinha quente, tá, pessoal? Sempre deixando isso ressaltado. Ainda estamos falando da cozinha quente. Agora, então, nós temos o poissonnier. Poissonnier, ele confecciona todos os peixes, exceto os grelhados e fritos. Guardem bem essa informação. Ele elabora todos os molhos de peixe e o fumê, que é o fundo de peixe. Então, basicamente, quase tudo que é peixe na cozinha fica por responsabilidade do poissonnier. Ele confecciona também os molhos holandês e béarnais. O holandês sendo uma mistura de manteiga, gema, batida em fogo brando, em banho-maria e espessada com suco de limão ou vinagre.
E o Bernet é um molho quente preparado com manteiga, vinho branco, vinagre, gemas e aromatizado com ervas frescas. Ele também prepara as batatas à inglesa e em restaurantes menores ele pode ficar junto ao entremetier, que foi o que a gente acabou de visualizar anteriormente. E finalmente temos o rôtisserie, que é um profissional que confecciona pratos de carnes, aves, pescados, legumes e ovos, preparados da seguinte maneira: assado, grelhado e frito. Subdivididos ainda em grillardin, responsável pelos grelhados diversos, e friterie, encarregado do processo de fritura utilizado em vários tipos de alimentos. Pessoal, só uma pequena correção, é rôtisserie, tá? Eu pronunciei errado, eu pronunciei o tipo de estabelecimento. Continuando, temos então o garde-manger. O garde-manger ele já vai ser mais específico da cozinha fria, tá? Então, aí ele trata de desossar, limpar e cortar as carnes de acordo com as porções previamente definidas. Ocupa-se das preparações frias, molhos frios, vinagrete, maionese e do buffet frio em geral, saladas e acompanhamentos. Guarda os gêneros alimentícios em locais apropriados, câmaras frias, supervisionando-as permanentemente. Então, toda a parte fria e salgada que nós vamos ter no restaurante, em geral, é preparada pelo garde-manger. Agora, pessoal, eu vou fazer um parêntese aqui, tá? Eu vou falar para vocês as funções ainda da confeitaria, porém eu vou fazer dois focos agora. Além dos grandes restaurantes que é o que a gente está falando, eu vou falar das confeitarias menores e eu vou citando quando eu estiver falando de uma ou de outra situação. Aqui eu coloquei uma breve introdução pensando nas confeitarias menores, tá? Em estabelecimentos que muitas vezes vão trabalhar somente com a confeitaria, como ateliês, etc. Profissionais de confeitaria. Com a evolução da confeitaria, tornou-se necessária uma melhor organização e setorização da área. Dessa forma, surgiram os cargos e funções específicas, visando cada etapa da produção dos itens elaborados e confeccionados por uma confeitaria. É importante ter em mente que os doces ou bolos muitas vezes envolvem diversas etapas, e que cada uma pode ser realizada por um profissional específico. Eu sei que muitas vezes em ateliês, até individualmente, vocês vão produzir tudo vocês. Mas pensando numa confeitaria um pouco maior, a gente eventualmente vai ter uma pessoa especializada em uma parte e outra em outra área, tá? Em outra parte. Não vai, a mesma pessoa que vai fazer o chocolate não vai fazer a massa do bolo, por um exemplo. Sei que essa não é a realidade de pequenos ateliês que a gente tem aqui na região, porém é bacana que vocês saibam que existe essa realidade. E daí também a necessidade de muitas vezes a gente precisar de um profissional que seja especializado em determinada área dentro da confeitaria. Eu vou conversar um pouquinho com vocês agora de cada função, sempre me apoiando no livro que vocês têm do Manual Prático de Confeitaria Senac. Então, a confeitaria também possui um chefe de partie, que seria o chefe da confeitaria. O chefe da confeitaria controla toda a produção dentro de uma confeitaria e é responsável pela elaboração e pelo teste de receitas e cardápios, atuando diretamente e indiretamente na preparação de alimentos. Geralmente ele gerencia a brigada de cozinha da confeitaria ali, definindo o perfil do pessoal, participando da seleção de funcionários e planejando as rotinas de trabalho. Também pode participar da capacitação dos funcionários, identificando e desenvolvendo talentos e ainda ser responsável por gerenciar os estoques, visitando fornecedores e pesquisando preços. Essas informações que eu estou lendo para vocês aqui são do livro. Então, eu decidi não colocar todas elas aqui nos slides, tá? E indico para vocês, página 15, 16 e 17, para vocês aprofundarem. Então, eu estou fazendo uma breve pincelada. Fica aí como lição de casa para vocês darem uma olhadinha também no livro, seja agora ou seja quando tiverem uma disponibilidade. Então vamos lá. Dentro dos grandes hotéis, nós temos o Boulanger,
preparo de pães, e o pâtissier vai preparar massas doces salgadas, modelar, montar, rechear e assar massas de confeitaria, decorar os produtos de confeitaria, preparar sorvete de sobremesas, montar buffet de sobremesa. Mas Miro, você falou que era separado, que poderia ter separado. E é agora nesse momento que a gente vai ver. O pâtissier ele pode ser dividido ainda em confeitier, glacier, decoraté, chocolatier. Vamos passar um por um para a gente entender todos eles. Confeitier, responsável por bombons e pequenos doces. Ele produz grande parte dos produtos de uma confeitaria, como bolos, cremes, caldas, sobremesas, entre outros. Ele é responsável por organizar e coordenar a linha de produção para que todos os produtos saiam da forma correta. Geralmente é auxiliado por pessoas que realizam toda a mise en place e executam as tarefas mais básicas da confeitaria. Geralmente, tá, pessoal? Após ter em mãos todas as bases para a confecção do produto final, o confeiteiro desenvolve as técnicas mais complexas e finaliza as produções. Vamos agora conhecer o glacier. O glacier ele elabora sorvetes e sorbets. Ele prepara sobremesas geladas, entre elas glacês, sorbets, parfums, soufflés gelados, sorvetes, etc. Em geral, costuma trabalhar sozinho, separado dos demais setores da cozinha, pois precisa de um ambiente com temperatura exata para obter o melhor resultado nas suas produções. Após ele, temos o decorateur, que é o decorador. Ele faz a decoração de doces e bolos, e de alguns doces. É responsável pela decoração de produções e pela elaboração de peças decorativas, como escultura de açúcar, frutas, chocolate, escultura de manteiga ou sobremesas. Esse cargo não é mais tão comum, pois atualmente o próprio confeiteiro finaliza e decora as produções. Se a gente for para grandes confeitarias, a gente ainda encontra, mas já é mais difícil, tá, pessoal? Geralmente ocorreu essa fusão aí entre confeitier e decorateur. E o chocolatier, preparar os pratos à base de chocolate. Então ele prepara a base das produções que levam chocolate. Assim como o confeiteiro, o chocolateiro costuma ser auxiliado por pessoas que preparam a mise en place e as técnicas mais básicas. Após ter toda a mise en place pronta, ele monta e finaliza produções como bombons, mousses, sobremesas à base de chocolate, etc. Além de ser responsável por produzir peças decorativas como esculturas de chocolate. Acabei de falar que o decorateur também faz isso. Então, a escultura de chocolate, por vezes, pode ser dividida entre os dois. O chocolateiro também é responsável por fornecer produções à base de chocolate para outros setores. Dentro do espaço organizacional de uma confeitaria, usualmente ele possui uma área de trabalho reservada, pois, para obter um produto final com ótima qualidade padrão, é necessário um ambiente com temperatura e umidade controladas. Mais ou menos como o glacier, só que são temperaturas diferentes e a umidade também é diferente, tá? Rapidamente eu vou voltar aqui, pessoal, para explicar um pouquinho mais sobre o boulanger, tá? O boulanger, ele existe a parte só da padaria e dentro da confeitaria a gente também pode ter uma espécie de boulanger, que vai ser aquela pessoa que, quando se trata de uma confeitaria, esse padeiro vai produzir uma gama específica de massas, como massa folhada, panetone, brioche, e ele também acaba sendo responsável por fornecer massas para outras áreas, tá, pessoal? A sua área de trabalho é afastada ou isolada das demais, pois necessita de um ambiente mais quente. E em alguns estabelecimentos, esse profissional também é responsável por assar todas as produções da confeitaria, como massa espumosa, cremosa, seca, entre outras. No hotel que eu estava falando para vocês recentemente, o padeiro ele fazia parte da confeitaria, ele respondia para o chefe de partida da confeitaria, porém ele trabalhava no setor isolado, justamente por causa da temperatura e do tipo de ambiente, tipo de trabalho que ele exerce. Onde tem muita farinha, ele tem que ter uma bancada grande para trabalho, então ele fazia todo esse trabalho à parte. Porém, quando a confeitaria precisava de qualquer massa, era ele que executava e levava para o pessoal as massas. Para finalizar a parte de confeitaria, eu vou falar um pouquinho dos auxiliares, tá? Que a gente acabou citando mais um pouco por cima. Então, o auxiliar de confeitaria. Ele é responsável por preparar mise en place e as bases de confeitaria, como massas secas, cremes e bases. Também é responsável pela organização do espaço de trabalho, pela separação de utensílios e insumos para a produção diária, pela limpeza e organização final, entre outros procedimentos.
Seu cargo é de suma importância, uma vez que ele agiliza todo o processo de produção. E o auxiliar de chocolataria é basicamente a mesma coisa, tá? Responsável por preparar mise en place e as bases, só que agora de chocolate, bem como organizar a área de chocolateria, preparar ganaches, cremes e recheios, tudo à base de chocolate. E é responsável por finalizar algumas produções mais simples, como embalar bombons e montar expositores. Esses profissionais, eles vão facilitar o trabalho do chocolatier ou do confeicier, do trabalho final, tá? Então, eles são facilitadores do caminho. Além disso, nós temos o apprenti, que são os aprendizes. Cargo comum na confeitaria, geralmente é uma pessoa que está começando na área e cuja função é basicamente realizar a mise en place e observar as técnicas aplicadas nas produções. Após um período de experiência, o aprendiz é designado com outras funções até se tornar um auxiliar de confeitaria ou auxiliar de chocolateria, depende aí o ambiente, depende o objetivo dele e do estabelecimento para com ele. Então aqui nós conseguimos fechar um grande leque onde a gente consegue observar como uma grande confeitaria funciona. Essa grande confeitaria, o chefe da confeitaria vai ser como se fosse o chefe de cozinha executivo, tá, pessoal? E aí a gente tem ali uma estrutura que funciona, vai funcionar sem a parte de peixe, de carne, de molho, lógico, porque a função é só doces. Então aí é dentro disso que vai se estabelecer o organograma da confeitaria. Mais adiante eu vou mostrar para vocês o organograma completo de um hotel grande, de um cruzeiro, já me fugiu a palavra. E depois eu vou mostrar para vocês o organograma completo de uma confeitaria, lógico, comparado a um hotel muito menor. Dando continuidade agora então ao nosso organograma completo, tá? Pensando no hotel, no cruzeiro, nós temos o Tournant, que a função dele é substituir os chefes de partida durante o período de férias, folgas semanais e doenças. Então como se fosse um chefe coringa, tá? Ele fica pipocando ali nos setores, ajudando cada um pouquinho, sempre que o chefe de partida não está. O aboyer, ele é aquele profissional que recebe as comandas e canta os pedidos para as diversas praças. Controla a saída dos pedidos. Em alguns lugares a gente vai encontrar esse aboyer ajudando também na decoração de um prato ou outro específico. Não é tão comum e não é o que prega o correto dessa brigada, mas a gente encontra. Aqui já chegando no finalzinho da nossa brigada, temos o boucher, ele é responsável pela desossa e corte de carnes diversas, com exceção dos peixes, que a gente já viu lá atrás, que é do poissonné. O cozinheiro, que são os cozinheiros, propriamente dito, podendo ser dividido entre primeiro, segundo, terceiro cozinheiro, e em alguns lugares até cozinheiro líder, cozinheiro chefe. Cumin, que é o ajudante de cozinha, e o apprenti, que é o aprendiz de cozinha ou estagiário. Aqui por último, mas não menos importante, temos o comunat, que é responsável pelo preparo da alimentação do staff, que é a alimentação dos próprios colaboradores, né, da própria brigada de cozinha. E quando a gente fala em hotel, também prepara a comida de todo mundo que trabalha no hotel. O plongeur, que lava os pratos e utensílios, pode fazer serviços básicos de cozinha. Esse seria o que eventualmente vocês podem encontrar como copa limpa. E o marmiton, que trabalha junto com o plongeur, porém ele é responsável pela lavagem de panelas e utensílios de grande porte, que aí é o copa suja. Então, o copa limpa é o que limpa as louças de pequeno porte, e o copa suja é o que vai lavar as panelas, os caldeirões, que aí é uma sujeira mais forte. Aqui vocês percebem que eu coloquei uma imagem de super-heróis, tá? Porque eu sempre gosto de ressaltar que a gente tem que valorizar esse tipo de profissional na cozinha. Sem eles, a cozinha para, tá? E eu acho que é sempre bacana quando a gente tem a oportunidade de poder ensinar esses profissionais e trazer eles junto com a gente para eles irem crescendo na cozinha profissional, porque a maioria de nós começou ali. Começou como marmiton, como plongeur e só depois foi subindo, tá? Então acho que a gente sempre tem que valorizar e dar oportunidade para esses profissionais, além de ensinar para eles o pouco que a gente sabe aí para poder ajudar.
Aqui nós temos o organograma completo da cozinha, tá, pessoal? Aqui a gente pode observar, então, no topo da cozinha, o chefe de cozinha, o chefe de partie e o sous-chefe aqui com uma pequena diferença. Muitas vezes pode ser trocado, tá? O chefe de cozinha, o sous-chefe pode vir para cá, o chefe de partie pode vir para cá. Lembrando que o chefe de partie, ele existe em todos os setores, tá? O salsier, entremetier, positionner e rôtisserier. Aqui a gente pode fechar a cozinha quente. O entremetier podendo ser dividido entre potager e legumier. O rôtisserie sendo dividido entre guillardin e fritourier. À parte nós temos o garde-manger com a cozinha fria. E eventualmente a gente pode encontrar, saindo aqui do garde-manger, outros, não subclassificações como guillardin, fritourier, mas outros garde-manger que aí seriam mais como cozinheiros em questão de carteira, saindo aqui do garde-manger, cozinheiro primeiro, segundo, terceiro, quando a gente tem uma estrutura grande de cozinha fria. Temos também o boulanger, observem que ele está aqui à parte, mas ele faz parte também junto com o pâtissier aqui, lembrem-se disso, tá? O pâtissier podendo ser dividido entre confeitier, glacier e décorateur. O tournant à parte, aboyer, boucher, communard, todos à parte. Cozinher, commis e apprenti, aqui a gente vê que eles estão totalmente deslocados porque eles, como eu disse no garde-manger, eles podem fazer parte tanto do garde-manger quanto da cozinha quente, podem coexistir em outros setores, tá? Então, às vezes tem o cozinheiro que fica auxiliando o boulanger, tem o cozinheiro que fica auxiliando o garde-manger, e o planger e o marmiton estão aqui embaixo, mas como eu disse, não é por isso que eles têm algum demérito, pelo contrário, são profissionais que são essenciais no dia a dia da cozinha e devem ser sempre valorizados. E aqui, pessoal, como eu tinha conversado com vocês, temos um exemplo, tá, de um possível organograma de uma confeitaria. Então, temos aqui o chefe de partie da confeitaria, que vai ser responsável por essa confeitaria. O confeitier, o chocolatier, o décorateur, o glacier e o boulanger, todos na mesma altura aqui, cada um no seu setor, com o seu serviço. O auxiliar de confeitaria e o aprendiz aqui de confeitaria, devendo responsabilidade ao confeitier. O chocolatier tem o seu próprio auxiliar de chocolateria e aprendiz. E no boulanger temos o auxiliar de padaria e o aprendiz. Lembrando que o décorateur pode muitas vezes não estar mais aqui, dependendo do caso da confeitaria, simplesmente não existir e estar incluído aqui junto com o confeitier, tá? Lembrem-se que isso pode acontecer, então pode ser algo mais ou menos assim, tá, pessoal? Vou fazer aqui rapidinho aqui, só para vocês terem uma noção. Tá? Vou desgrudar aqui para ficar lindo visualmente, mas só para vocês entenderem. Então pode ser assim também. O décorateur dificilmente vai ter aprendiz e auxiliar, assim como o glacier dificilmente tem. Um caso ou outro pode existir, mas é mais raro. Tá bom, pessoal? Antes de finalizar a nossa aula de hoje, eu queria deixar uma atividade para vocês, uma atividade bem tranquila, mas é importante vocês fazerem para participarem, até para demonstrarem um pouquinho do que aprenderam. Então, eu queria que vocês elaborassem um texto bem simples, bem sucinto, citando as funções que vocês não conheciam dentro da estrutura de uma cozinha profissional. Pode ser dentro da confeitaria, pode ser da cozinha como um todo. E apontar ainda dentro dessas funções qual te interessou. Olha, eu acho, Miro, que eu gostaria de ser um salsier um dia. Um exemplo. Que te interessou no sentido de você acreditar que se encaixaria ou que gostaria de aprender sobre aquela função. Pode ser, obviamente, dentro da confeitaria também. Eu dei só o exemplo do salsier. E pessoal, visando uma melhor organização e até facilitando para que eu possa corrigir os textos, eu gostaria que vocês, se possível, me entregassem esse arquivo ou em PowerPoint, pode ser em forma de apresentação, não precisa ter animação, ter um fundo, pode ser um fundo branco escrito, 1, 2 slides, ou em PDF ou em Word.
se possível, um desses três. Acho que vai ficar mais fácil para eu organizar e até para eu corrigir, manter os arquivos aqui na pasta certinho. E eu gostaria que, se possível, enviasse para mim no WhatsApp, preferencialmente no particular, no inbox. Se quiser enviar no e-mail, pode ser também. Só que se enviar no e-mail, eu gostaria que me avisasse. Só manda um alô no WhatsApp, fala, Miro, enviei lá no seu e-mail. E tudo bem, eu vou lá, confiro, se não chegou eu peço para enviar de novo, e chegando, ótimo. Tá, pessoal? Não precisa de capa, não precisa de uma super apresentação, nada. Só o que eu gostaria que fosse um desses três formatos para ficar mais fácil a correção. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Eu me coloco à disposição para a gente conversar melhor sobre os termos, sobre as funções. É uma aula que assim é bem nova, tem muito nome, muita nomenclatura. Revisem a aula uma, duas, três vezes e qualquer dúvida estou à disposição para conversar com vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Um ótimo final de semana.